Chats aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que tá vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar. Eu tava aqui pensando sobre a fala do Haddad e eu vi que o vídeo mais visto no YouTube é do Baby Shark. Tem 15 bilhões de visualizações. Aí eu te pergunto, como que pode ter 15 bilhões de visualizações um vídeo, sendo que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo? Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Nicolas Ferreira foi atacado pelo ministro Haddad, que diz que a sua atitude foi de molecagem. Nicolas Ferreira grava vídeo em resposta e coloca em suas redes sociais. Pessoal, você vai ver 1 milhão de manchetes aí, mas essa aqui é a verdade. Haddad me chamou de fujão, mas a cadeira que tá vazia não é a minha. Basicamente, veio me chamar de moleque, atitude de molecagem, falou que eu fugi do debate porque eu não estava aqui. Mas voltei e fiz uma questão de ordem. O presidente da comissão, que era do PT, não deixou eu fazer essa questão de ordem porque eu iria responder o ministro Haddad sobre algumas mentiras que ele tinha falado. Uma delas, por exemplo, que ele falou que eu não posso ter 300 milhões de visualizações na internet. Com certeza tive a ajuda de Big Techs, porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português. O nível do cara que quer debater comigo. Agora, eu vou deixar um tweet aí, Haddad, de você, falando sobre você hoje aqui. Forte abraço e obrigado por mais um vídeo aí de milhões. Valeu. Por causa de fake news de Pix? Com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões? Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Tava aqui pensando sobre a fala do Haddad e eu vi que o vídeo mais visto no YouTube é do Baby Shark. Tem 15 bilhões de visualizações. Aí eu te pergunto, como que pode ter 15 bilhões de visualizações um vídeo, sendo que nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo? Será que o vídeo está sendo visto por extraterrestre? Ele também deu entrevista à CNN. Ser junto aos deputados, depois de um bate-boca com parlamentares da oposição, entre eles Nicolas Ferreira, deputado do PL, está com a gente agora ao vivo. Eu tenho a Gabriela Veras, junto ao deputado Nicolas. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Vamos dar espaço também para que o senhor explique o que aconteceu. O ministro Fernando Haddad, agora há pouco, disse que o senhor fez uma pergunta e sumiu da comissão que ele considerou desrespeitoso. Esse foi o start desse bate-boca, que depois envolveu também o deputado do PL, Carlos Jordi. Queria saber se, de fato, o senhor abandonou a comissão. O que foi que aconteceu na sua versão? Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos. Basicamente, a gente utiliza o tempo para poder fazer as perguntas e demora até o Haddad responder, porque tem outras pessoas na frente. E aqui na Câmara é um trabalho muito flexível e aqui acontece várias comissões ao mesmo tempo. Então, naturalmente, a gente sai, a gente volta e nessa minha saída, ele, enfim, disse que eu era uma pessoa com atitudes de molecagem e que, na verdade, eu estava fugindo do debate. E falou que eu, inclusive, não poderia ter um vídeo de 300 milhões de visualizações porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que fala português. Esse é o nível da galera que quer regular, inclusive, as mídias sociais. E, portanto, eu voltei, elaborei uma questão de ordem e, enquanto eu estava falando a minha questão de ordem, o presidente da comissão, que é do PT, impediu a minha questão de ordem, ou seja, ela já estava lida, elaborada, e ele fere completamente o regimento com isso. Ou seja, me chamou para o embate e fugiu do embate. Afinal de contas, eram 3 minutos só que eu teria para poder respondê-lo, e ele fez sérias acusações a respeito do Bolsonaro ter dado calote em governadores, com relação à Eletrobras, né? Falou a respeito de diversos temas que eu iria rebater. E o presidente, inclusive, que é do PT, depois ainda falou que iria pedir à Polícia Legislativa para tirar os deputados baderneiros. Então, essa história que ele contou aí, afinal de contas, é uma lorota, porque ele, como ministro de Estado, está preocupado com vídeo de 300 milhões, ele está preocupado com vídeo meu, e daqui a pouco está postando vídeo para poder falar mal dos meus vídeos. Realmente é lamentável que um ministro tenha medo de um menino de 1,69 m. Parlamentar, o senhor tentou explicar para o Fernando Haddad exatamente o que aconteceu, que o senhor teve que se ausentar para uma outra votação ou por uma outra audiência, ou não deu tempo? Eu não pude. Eu iria esclarecer tudo isso na minha fala. Só que quando eu fiz a questão de ordem, estava falando
óbvio, já comecei já rebatendo os argumentos dele e o presidente do PT simplesmente me impediu de falar. E quero deixar aqui bem claro, até para quem talvez não concorde comigo, eu defendo a questão de ordem, mesmo que a pessoa seja de direita, de esquerda, de centro, afinal de contas, é um instrumento regimental. Então, qual é o medo que eles têm de eu falar durante 3 minutos? Porque eles sabem que eu tenho alcance, eles sabem que eu vou falar a verdade sobre realmente o que ele falou. Ele falou diversas mentiras que eu ia rebater, mas agora foi um convite e pode ter certeza que agora a gente vai trabalhar para poder convocá-lo e espero que dessa vez ele não saia do debate como ele fez. Confira o vídeo completo da confusão. Eu pediria um minuto de atenção. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas e eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí e o Nicolas sumiu. É só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade. Eu não sou mais aquele personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Ele quer ficar com a dele. Ele quer ficar com o argumento dele e não quer ouvir a explicação. Ele não quer dar a chance do diálogo, fazer ele mudar de ideia. Esse tipo de atitude não é bom. Eu venho aqui com espírito público, veio com dado oficial, veio com PECs e leis complementares que vocês aprovaram para debater. Agora, esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede falando sério e corre sempre que o embate vai acontecer, eu estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Então, já que eles não estão aqui, quem sabe vocês mandem o recado para o Nicolas e para o Jordi aprender um pouco das contas públicas brasileiras. Vamos começar a falar sério aqui, né? Em 2022, eles estão alegando que teve um superávit primário. Por favor, doutor, ouça. Em 2022, o Jordi e o Nicolas falaram que teve superávit primário. A que custo? Vamos lá. O Bolsonaro deu um calote nos governadores. Tomou o ICMS sobre combustíveis dos governadores com a promessa de pagar. Quem pagou foi o governo Lula em março de 2023. 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais que o governo Lula, o presidente Lula, teve que pagar em março de 2023 para indenizar os governadores da barbeiragem do governo Bolsonaro no ano anterior, que para baixar o preço da gasolina artificialmente tomou esses 30 bi dos 27 governadores do país. Quem teve que pagar foi o governo Lula. Onde estava o seu Nicolas e o seu Jordi nesse dia? Não estavam aqui votando? Onde eles estavam? O superávit primário de 22 também se deveu ao calote de precatórios, que somado com o calote de 24, porque não estava no orçamento de 24, e nem no de 23, e nem no de 22, foram 92 bilhões a mais. Onde estava o deputado Jordi e o deputado Nicolas? Quando o presidente Lula, em 2023, teve que pagar o calote de precatórios do Bolsonaro. O superávit de 22 também teve outras 2 razões. A barbeiragem da venda da Eletrobras, vendeu na Bacia das Almas, uma das empresas mais importantes do Brasil, e depenaram a Petrobras com a distribuição de dividendo que superou 200 bilhões de reais num único ano de distribuição de dividendo. Queridos amigos e amigas, assim qualquer um faz superávit primário. Dando calote, vendendo patrimônio público, tomando dinheiro de governador? Esse é o padrão de qualidade econômica do governo Bolsonaro? Deve ser uma grande brincadeira o que o Nicolas e o Jordi falaram. Uma grande brincadeira. Isso não é sério.
Isso não é correto. Querer fazer o Bolsonaro passar como estadista, nós vamos ter vergonha há muito tempo do quadro dele estar na galeria dos presidentes da República. É um absurdo o que esse homem fez em 2022 para ganhar a eleição e perdeu. Vem falar de barberagem por causa de fake news de Pix, com o patrocínio das Big Techs para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Olha, isso... Nós estamos aqui com gente séria. Todo mundo que falou aqui está procurando um caminho para o país. Está procurando fazer um encontro de contas, botar as cartas na mesa. Esse tipo de postura, esse tipo de molecagem de Nicolas e Jordi, que correram do debate, não vai adiantar. Quem sabe eles apareçam aqui ou ouçam essa gravação no YouTube, para ver se aprende um pouco de conta pública. É muito indigno esse tipo de coisa. Nós não vamos ficar vendendo patrimônio público para pagar dívida. Se você tiver que fazer uma alienação, é para aumentar o investimento do país. Presidente, só para corrigir, você sabe que a nossa... Não, como assim? Eu tenho ainda 2 minutos. Espera aí que Aqui na... Jorge Sola, deputado Nicolas, tem questão de ordem. O artigo, deputado. Isso, senhor presidente. Obrigado. Questão de ordem com base no artigo 41, inciso 22, combinado com o artigo 74, inciso 7º, senhor presidente. Senhor presidente, na minha ausência aqui, o ministro Haddad falou que estava respondendo elegantemente as perguntas e chamando deputados de moleque. Você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações num vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? É sério. Deputado, qual é a questão de ordem? Você acha que pode... Eu já li, senhor presidente. Não, eu quero saber qual é a questão de ordem. Se fosse para Vossa Excelência fazer discurso, eu não vou abrir. Eu quero saber qual é a questão de ordem. Se não tiver questão de ordem, eu não vou dar a palavra do tio dele e do primo. Eu entendo medo. Senhor presidente, minha fala está garantida, senhor presidente. Não está garantido para falar. Vossa Excelência já teve tempo para falar. Vossa Excelência, deputado, já teve o tempo de fala. Se Vossa Excelência tem a questão de ordem, o ministro Haddad quer que eu anuncie a questão de ordem. Se Vossa Excelência não for anunciar a questão de ordem, eu não posso passar a palavra. O senhor não vai falar, deputado não vai falar no berro aqui, calma. Calma, Vossa Excelência não é melhor que os outros, não, calma. A questão de ordem, Vossa Excelência enumere a questão de ordem. Se for para falar o que Vossa Excelência quer falar, eu não vou dar a palavra porque Vossa Excelência já usou. E tem outros inscritos. Então, Vossa Excelência não vai, mais uma vez, desrespeitar o tempo. Eu já concedi a Vossa Excelência, que estava em 18º, que falasse antes. Já foi uma concessão. Agora, eu não vou conceder a Vossa Excelência outro tempo de fala. Se tem, calma, se tiver questão de ordem, enumere. Ó, se Vossa Excelência não tem respeito, eu vou passar para frente. 41, qual é a questão 22, de ordem? Me enumere ela. Não, eu quero saber qual a questão de ordem, não discute, Vossa Excelência. Qual o assunto da questão de ordem? É essa a questão de ordem? Senhor presidente, pois não, pois não. Qual a questão de ordem? Retirar as palavras. Isso. Senhor presidente. É sobre o tio. Eu não estou conseguindo falar, senhor presidente. Quer falar sobre o primo? Pois não, deputado. Eu quero só saber qual a questão de ordem, não. Por favor, a questão de ordem, deputado. Eu posso. Senhor presidente, eu fiz a questão de ordem. Pois não. Com base nos artigos que eu citei. Qual é a questão de ordem? Para poder serem retirados. Eu já falei. Para retirar. Para poder retirar das Mas é que não existe esse artigo que ele fala. Eu vou acatar a questão de ordem do deputado Nicolas e vou retirar a fala do ministro e também do Jordi. Está retirado, acatado a questão de ordem. Eu passo a palavra agora para o deputado não pode fazer isso, não. Paulo Bilinski, que é o que está inscrito. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. Deputado Paulo Bilinski é o próximo inscrito, tem 3 minutos. A próxima inscrita, deputado Paulo Bilinski não quer usar a palavra? Então, por favor, deputado Paulo Bilinski, 3 minutos. 3 minutos, deputado Bilinski, por favor.
Deputado, se Vossa Excelência não for falar, eu vou passar o próximo deputado. O próximo... Deputado Bilinski não quer usar a palavra. O senhor está caçando a palavra dos deputados. O senhor tem que garantir minha palavra. Pode falar, deputado Bilinski. Olha aqui. Pediria ao deputado Licros que deixasse o deputado Bilinski usar a palavra. Outra ordem do seu plenário. Já está liberado, Bilinski. Aí, ó. Deputado Bilinski tem 3 minutos, deputado. Já está. Não adianta. O senhor está se apequenando. Pois não. Deputado Bilinski, com a palavra, deputado Bilinski. O senhor não consegue Deputado Bilinski. Senhor presidente, são 3 minutos. 3 É minutos. direito de resposta, deputado. É o mínimo. Deputado. É o mínimo. Eu vou passar para o próximo líder a falar. Não vai passar porque eu Bilinski tenho a palavra, eu estou inscrito. Para com essa palhaçada. Não adianta, pessoal. Não adianta, não vai ser no berro. Deputado Bilinski, você quer falar a palavra? Ou vocês têm 3 O senhor vai liberar o microfone. Olha, desse jeito eu vou dispensar o ministro. É lógico, tá com Vou a ter que dispensar o ministro, É tudo porque que Vossa Excelência quer. eu não posso escutar É o que Vossa deputados ao Excelência quer. berro aqui. Se o senhor Eu não encerrar, nós vou. vamos... Vamos lá, pessoal. Ou nós vamos seguir a ordem dos deputados, ou eu vou ter que interromper a reunião, eu e o deputado. Deputado Bilinski, Vossa Excelência tem 3 minutos. a palavra. 3 minutos. Já está. Pode falar. 3 minutos. Pois não, deputado Bilinski. Eles querem ganhar no grito. Olha, vamos lá, deputado. Eles não têm argumentos, querem ganhar no grito. Bem, se o deputado Bilinski não quer falar, eu passo para a próxima deputada. Deputado Rauli, que é líder, tem quantos minutos? Deputado Rauli vai falar pela liderança. 7 minutos, deputado Rauli. Senhor presidente, eu estou inscrito, presidente. Pois não, deputado Rauli. Eu estou inscrito, presidente. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Fica à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Abraço a todos e até o próximo vídeo.